Abra a tua Bíblia comigo em Jonas. Filipão, se puder aumentar um pouco aqui o retorno. Jonas, capítulo 1. Versículo 1. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Diga, uma ordem. Volta lá para com uma ordem, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu, diga, Jonas fugiu, da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão se dirigiu a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao Senhor, ao seu Deus. Talvez Ele pense em nós e assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Diga para a pessoa que está do teu lado: o que foi que você fez? Não, pergunta mesmo, tem gente que não perguntou não, pergunta aí: o que foi que você fez? O que você fez? Pois sabiam que Jonas estavam fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. A tua palavra é luz, a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é vida, a tua palavra é alimento, a tua palavra é direção, a tua palavra é socorro, a tua palavra é o que nós precisamos todos os dias na nossa vida. Obrigado, a Deus, pelo privilégio de acessarmos a tua voz, a tua palavra, e pedimos que o Senhor fale conosco e que essa palavra entre. Que esta palavra entre no nosso entendimento, alcance o coração e mude, alinhe, direcione a nossa maneira de viver.
porque é onde queremos estar, no centro da tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga comigo, uma vida com propósito. Diga, vida com propósito. Diga para a pessoa que está do teu lado, vida com propósito. Queridos, o texto que nós lemos é o início do livro de Jonas. O livro de Jonas é pequenininho, 4 capítulos. Você lê ele em 15 minutos de leitura, você lê o livro de Jonas. E é interessante olhar para a vida de Jonas, porque é um breve relato de tudo aquilo que Deus tinha para fazer através da vida de Jonas. Jonas nasceu com um propósito. E sabe qual era o propósito da vida de Jonas? Pregar a palavra de Deus a Nínive. Ele só aparece na Bíblia porque o propósito de Deus para a vida dele era esse. E ele tentou fugir, você leu comigo. E se você ler a história, você vai ver que ele cumpriu aquilo que Deus o havia determinado para fazer. E é por isso que há na Bíblia hoje um livro chamado Jonas. Porque ele, por mais que tentasse fugir, Deus o direcionou para o propósito. E essa direção de Deus foi determinante para que o nome de Jonas ficasse marcado na história. E tantos 1000 anos depois, nós estamos aqui falando sobre esse homem. Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Como Deus tem uma vida, como Deus tem um propósito para a tua vida. Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado, Deus tem um propósito para a tua vida. Queridos, todos nós temos um propósito estabelecido por Deus na terra. Eu gosto muito de pensar sobre isso. E eu ensino sempre à igreja. Talvez você está nos visitando pela primeira, segunda, terceira, quarta vez. E eu ensino muito isso, porque tudo que você ouve, você precisa pensar a respeito do que você está ouvindo, para que isso faça sentido na tua vida. Você sabia que tem pessoas que ouvem a palavra, saem dali e nada acontece? Sabia disso? Você sabia que tem pessoas que vai para a igreja há 20, 30 anos e nada muda? Porque ela é simplesmente um ouvinte. Ela não pensa que a palavra que ela ouvir tem a ver com ela. Diga para a pessoa que está do teu lado, essa palavra tem a ver com você. Diga assim, essa palavra é para você. Está entendendo isso? Deixa eu colocar um pouco mais perto aqui. Essa palavra é para você. Então é importante você pensar. E eu gosto muito de pensar sobre isso, porque, queridos, tudo dentro do propósito faz sentido. Tudo fora do propósito só vai causar dor, tristeza, amargura, desgaste, desgosto, desânimo. Talvez você olhe para a tua vida e você fala assim, pastor, eu estou meio desanimado. Tem pessoas desanimadas no casamento, sim ou não? Tem pessoas desanimadas na profissão, sim ou não? Tem pessoas desanimadas com a vida, sim ou não? Tem pessoas desanimadas com Deus. O Tiago acho que falou aqui que tinha um amigo que estava triste com Deus, que Deus o magoou. Deus é muito ruim. Está entendendo isso? Porque tudo fora do propósito, querido, gera desgaste. Eu gosto, e eu já repeti isso algumas vezes, e vou fazer de novo. Ele é novo, mas vou ter que fazer. Esse microfone, ele tem um propósito, sim ou não? Dá para eu varrer o chão com ele? Dá? Você está louco? Lógico que dá. Dá para varrer a igreja inteira com ele? Dá. Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? No final, vai estar estragado? Vai estar normal? Vai estar bonitinho? Não! E por que você repete tanto isso, pastor?
para que você entenda, querido, que Deus tem um propósito na tua vida, e você não viva longe desse propósito, culpando Deus por você estar fazendo aquilo que Ele não pediu para você fazer. Está entendendo isso? Aí o cara olha para o casamento, puxa, eu estou desanimado. Lógico, você está fora do propósito. E se unirá a sua mulher e serão uma só carne. Só que lá não, lá em casa não. Lá em casa ele é uma carne e eu sou outra. Ele é carne de segunda, eu sou de primeira. Tem mulher que fala isso. Não, esse homem não presta. Mas foi você que escolheu, abençoada. Foi você, não foi eu que escolhi por você. Esses dias eu ouvi uma história de alguém dizendo assim: não foi eu, tá? Não era pastor dessa pessoa nessa época. Aquele pastor fez ele casar com ela. É por isso que ele está vivendo essa desgraça de vida. A culpa é do pastor. Quando você não entende o propósito, querido, tudo fica difícil. Olhe para mim, nós lemos aqui. Jonas tinha um propósito estabelecido por Deus. Olhe para mim, Jonas só nasceu para cumprir o propósito dele na cidade de Nínive. Só para isso. A história de Jonas é só essa, querido. Se você folhear sua Bíblia aí, 4 capítulos. Porque era o propósito que Deus tinha para ele. O que ele fez? Não quero isso aí não. Eu vou lá, não vou não, eu vou para cá. Deus está mandando eu ir para lá, não, eu vou para lá. O que aconteceu com as pessoas que estavam com ele naquele barco? Quase morreram. Ficaram desesperadas. Sofreram uma tempestade muito grande. Por quê, queridos? Porque havia uma pessoa ali que não estava entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você está vivendo isso, querido. Talvez você está vivendo dias difíceis, dias de dores. Talvez você está vivendo dias que você não tem alegria. Por quê? Porque você está fora do propósito. E você precisa entender isso. Que Deus tem um propósito para a tua vida. Eu quero que você repita isso para a pessoa que está do teu lado. Diga isso para a pessoa que está do teu lado. Deus tem um propósito na tua vida, queridos. Tem gente que pergunta assim para mim: pastor, por que Jesus não viveu mais aqui na terra? Quantos anos Jesus viveu aqui na terra? Quanto? 33, crente? Tem certeza? Quantos anos durou o ministério de Jesus? 33? 3. Está todo mundo lendo a Bíblia, né? Tem gente que diga assim: pastor, por que ele não viveu aqui 90, 120 anos? Porque, queridos, Jesus nasceu por um propósito. Você precisa entender algo, olhe para mim. Se você está vivo, tem um motivo para Deus te dar o fôlego da vida todos os dias. Sabe qual é? Cumprir o seu propósito. É só isso. Jesus foi para a cruz, pagou o preço por mim e por você, ensinou 12 discípulos o que tinha que ser feito. Sabe o que Deus fez? Promoveu, levou para cima. É isso, queridos. Eu e você não podemos ter medo da morte. Eu preciso estar pronto. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você precisa estar pronto. Queridos, a vida é muito mais do que viver. Muitos vivem sem propósito, passam pela vida, desperdiçam tempo, perdem oportunidades de deixar um legado nessa terra. Quando você olha, por exemplo, para a vida de Moisés, quantos anos durou o ministério de Moisés? Quantos anos? Estou falando do ministério, não estou falando da vida. Quanto? Queridos, quantos anos de deserto? 120 anos de deserto, meu Deus do céu.
40 anos de deserto, queridos. Ele não entrou na terra, mas ele viu a terra. Então ele chegou até os 45 minutos. Aí depois Deus disse assim: Josué, entra com o povo. Quando Moisés cumpre o propósito da vida dele, que era conduzir o povo até a entrada da terra prometida, sabe o que Deus disse para ele? Moisés, morre. No alto do monte, simples assim. A Bíblia diz que Deus recolheu Moisés. Por quê, queridos? O propósito havia sido cumprido. O que eu e você temos dificuldade de entender é que em nós, essa é uma verdade presente. E aí nós queremos fazer tantas mil outras coisas, que Deus está olhando para você e falando assim: cara, até quando ele vai fugir de mim? O que aconteceu com Jonas, quando ele tentou fugir do propósito? Nós já lemos, o barco quase afundou, e depois o que aconteceu? Um peixe, um grande peixe o engoliu, e ele ficou lá, preso. Talvez esse é o reflexo da tua vida. Você olha para você e não tem a motivação, queridos. Não tem a alegria, está faltando brilho. Porque você está tentando fugir de Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: para de fugir. Para de fugir de Deus. Pastor, qual é o propósito da minha vida? Eu vou te falar, quem quer saber? A Bíblia deixa muito claro isso, queridos. A Bíblia deixa isso muito claro. Pastor, onde está isso? Mateus 6, coloca para mim aí, por favor, querido. Mateus 6, 33. O que está escrito aqui? Busque em quinto lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É a quinta que está dizendo ali? É a 10ª? É o quê? Primeira. Diga para a pessoa que está do teu lado: é a primeira. Diga para ela: sabe qual é o primeiro propósito da tua vida? Diga para ela, sabe qual é o primeiro propósito da tua vida? Diga: buscar o reino de Deus. Diga assim: amar a Deus acima de todas as coisas. Agora olhe para mim, queridos. Você ama mais a Deus do que o teu trabalho? Responda para você. Ah, pastor, meu trabalho é meu trabalho, pastor. É onde vem o faz-me rir. Olha como que o povo chama, né? O povo chama: hoje veio o faz-me rir. Sabe o que essa palavra diz, querida? Que a nossa alegria, ela é completa em Deus. Eu vos darei uma alegria completa. Então, eu estou perdido, pastor. Eu não sei qual é o propósito da minha vida. Pronto, eu já te dei um. Buscar primeiro o reino de Deus. Sabe por quê? Jesus, quando disse isso, diga assim: foi Jesus que disse. Só eu que estou falando, não. Jesus estava olhando o povo, e ele olhando assim: rapaz, tá com cara de cansado. Rapaz, mas está correndo tanto, olha lá, está que nem um doido, é sábado, domingo, é feriado, e o povo: não, é dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso isso. Jesus olha: ei, vocês estão loucos, vocês não podem servir a dois senhores. O propósito da vida não é ficar que nem um louco correndo atrás de dinheiro, não. Leia o capítulo de Mateus 6 inteiro, você vai entender isso. Sabe qual é o propósito da vida? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus vai acrescentar na tua vida, querido. Agora olhe para mim. Sabe quando Deus vai acrescentar? Quando você entender o propósito. Está entendendo isso? Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja: pastor, eu estou indo para a igreja, mas Deus não está acrescentando, pelo contrário, eu estou perdendo. Mas quem te disse que o propósito da tua vida é vir para a igreja? Quem te enganou com essa religiosidade? Vida com Deus é vida, queridos. Não é religião, está entendendo isso? É intimidade, não é um ambiente, é intimidade. Então você não pode estar perdido, queridos. Você precisa saber qual é o propósito da tua vida muito bem estabelecido.
E aí, quer entender o outro propósito? O primeiro propósito, buscar o reino de Deus. Pastor, o que é reino de Deus? Pastor, é muito vago. Eu vou te explicar. O reino é o lugar onde a vontade do rei, ela prevalece acima de tudo. Está entendendo isso? Aí você vai, como que eu busco o reino de Deus e a sua justiça? Senhor, o que eu estou fazendo aqui condiz com o que o Senhor está dizendo aqui? Não, então pronto, eu não vou fazer mais. Aquele que peca, não peca mais. Você entendeu o reino. Aquele que roubava, não rouba mais. Porque no reino de Deus, Ele é o provedor. Então pronto, você entendeu o reino. Aquele que enganava, não engana mais. Aquele que mentia, não mente mais. Isso é reino. É a vontade de Deus na minha vida sendo vivida todos os dias. O que o rei quer é o que eu vivo. Está entendendo isso? Isso é no casamento. Isso é na vida do pai, da mãe, do filho. Isso é em todas as áreas da tua vida. É a vontade do rei que prevalece. Mas pastor, é difícil viver a vontade do rei. Ah, pastor, esse rei aí pede muito imposto. É 10% de dízimo, é primícia, é oferta. Ah, esse rei aí... Não, queridos. Esse rei quer só que o teu coração não esteja perdido ao longo do caminho. Abra comigo aí em Juízes, capítulo 6. Pastor, onde está Juízes? Está aí, querido. Depois de Josué, você vai achar Juízes. Juízes capítulo 6, versículo 11. Olha o que diz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofrã, que pertencia a vixe, não sei nem falar esse nome. Abisrita. Gideão, filho de Joás, estava malhando um trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí versículo 13, ah Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que o Senhor, que os nossos pais nos contavam, quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a tua força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Versículo 16, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o seu favor, dá-me um sinal que tu estás falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte para trazer a minha oferta e colocar diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. A história de um homem que estava triste, que estava aborrecido, que estava fazendo um serviço braçal, quando o anjo do Senhor aparece para ele e diz: Deus é com você, grande guerreiro. Aí ele olha para a situação dele, e queridos, é isso que muitas vezes acontece conosco. Deus te dá uma direção, Deus fala com você, aí você olha para você e você fala assim: como o Senhor é comigo? Eu sou o menor, eu estou aqui trabalhando que nem um louco, eu estou aqui pastando, comendo com dificuldade. E aí Deus olha para ele
e diz: mas eu tenho um propósito na tua vida. Eu vou usar você para libertar Israel. Lembra que ele disse que ele era o mais fraco, ele era o menor? Você conhece a história. Gideão, com 300 homens, vence um exército com mais de 20.000 homens, porque havia um propósito. E quando ele entende o propósito, a palavra de Deus se cumpre na vida dele. Queridos, talvez sabe o que falta para mim e para você? Irmos além. Diga: entender o propósito. Só a Érica falou. Diga comigo: entender o propósito. Porque quando você entende o propósito, queridos, fica fácil você enxergar a promessa. Deus disse para ele: eu vou usar você. Aí ele falou: tá bom, fica aqui então, me dá um sinal. E Deus falou: tudo bem, eu sou contigo, vai libertar Israel. Queridos, Deus vai te usar para libertar pessoas que você nem imagina que Deus vai colocar no teu caminho. Sabe por quê? Eu falei o primeiro propósito, né? Buscar o reino. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. O primeiro, buscar o reino, amar a Deus acima de todas as coisas. E qual é o segundo propósito da nossa vida, queridos? Diga comigo: amar o próximo. Diga para a pessoa que está do teu lado: tem que amar você. É difícil amar essa pessoa aí? Tem uns casalzinhos apaixonados que eu estou vendo assim, tá facinho, né? Agora tem gente que é difícil amar, irmão. Tem gente que é só pela misericórdia. Mas quando você entende isso, queridos, olhe para mim. Quando você entende que amar o próximo é uma chave de vida para a tua vida, tudo muda. Porque enquanto você está olhando para você, para os teus problemas, para a sua dor, isso vai te consumir. Agora, quando você começa a olhar o que Deus pode fazer na vida do outro, através da tua vida, Deus resolve a tua vida. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Na Bíblia isso. Ontem eu assisti um filme com as crianças e com a Elaine. E o filme chama assim, Uma Vida de Esperança. Quem já assistiu? Ninguém assistiu, vocês não assistem filme, gente? Você vai assistir, está lá na Prime Video. Uma Vida de Esperança. Sabe o que esse filme diz? Ele conta a história de uma mulher sozinha na vida, divorciada, uma mulher alcoólatra, uma mulher infeliz, uma mulher rejeitada pela família, uma mulher cheia de opressão, de depressão. O caos a vida da mulher, o caos, sozinha no mundo. E no meio de tudo isso, queridos, de repente ela se dispõe a ajudar uma família. Que o pai tinha 2 menininhas e ele tinha acabado de perder a esposa com uma doença muito grave, 2 filhas pequenas, uma dívida de mais de $500 mil, porque ele pagou tudo que ele fez dívida para pagar todo o tratamento da esposa, a esposa morreu. E essa mulher, sem conhecer, fica sabendo da dor da família e quer ajudá-los. E aí ela começa a ajudar. E a menininha mais nova, filha desse homem, precisa de um transplante de fígado. E eles não têm como, da onde tirar, como correr e tal. E essa mulher começa a ajudar. Ela vai para a televisão, ela começa a fazer campanha, ela começa a revolucionar a cidade em prol daquela família. Sabe o que começou a acontecer com a vida dela, querido? Ela largou o álcool. O filho começou a olhar ela não como uma alcoólatra, mas como uma pessoa que está mudando de vida, que queria fazer algo por alguém. E aí o filme, eu não vou contar o final, porque você vai chorar muito, todo mundo lá em casa chorou. É lindo, é lindo. Quando ela se dispõe a ajudar o outro, Deus resolve a vida dela. Porque isso é princípio, é amar o próximo como a ti mesmo. Quer que eu te mostre isso na Bíblia, queridos? Provérbios 11, versículo 25. Olha o que esse texto diz. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio. Sabe qual é o problema?
que você está olhando só para o teu umbigo. Você está olhando só para a tua dor. O pastor está aqui, a pastora, querido, vamos abrir célula. Não, eu tenho tanto problema, eu vou pegar problema dos outros. Não, querido, vamos fazer discípulo, vamos para cima e vamos cuidar de vidas. Não, pastor, eu tenho muito problema lá em casa. Tá tudo dando errado lá em casa. É legal que no filme, essa mulher abandona quase que o serviço dela. E aí a patroa dela fala assim: mas você abandonou tua vida para ajudar essa família. E ela fala: Deus vai cuidar de mim. E o final é fantástico, queridos. Não vou te falar para não estragar, mas esse texto aqui é uma verdade. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Tem uma história na Bíblia, e eu vou ler com você essa história que diz exatamente isso. Você conhece uma mulher na Bíblia chamada Orfa? Orfa, pastor? Sei quem é não. Vou te ajudar. E Ruth, você conhece? Eram duas mulheres, duas viúvas, com uma sogra que também era viúva. Vamos ler o texto? Ruth, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher, os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilom, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas 2 noras, olha o que Noemi disse: voltem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Versículo 9: e o Senhor conceda a cada uma de vocês que vocês encontrem segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedidas, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Versículo 11: disse porém Noemi: volte, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e desse à luz a filhos, iriam vocês esperar eles crescerem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou-se contra mim. Então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida à sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, eu irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, não a morte, me separar de ti. Eram 2 mulheres. Uma disse: eu vou viver a minha vida.
A outra disse: eu vou viver a tua vida. Eu vou estar contigo no meio dessa dor. Eu vou estender a minha mão a você. Vamos para o capítulo 4, versículo 9. Olhe para mim. A Bíblia nunca mais falou o nome de Orfa. Nunca mais. Capítulo 4, versículo 9. Então Boaz anunciou aos líderes. Apareceu um homem chamado Boaz. E todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunha que eu estou adquirindo de Noemi toda a sua propriedade, de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Rute, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que seu nome não desapareça no meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher o que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntos formaram a tribo de Israel. Seja poderoso em Efratá e ganhe a fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Rute, ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu a ela que engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará uma nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama, que é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi pai de Jessé, pai de Davi. E esta é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Asrom, Asrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E quando você vai lá para Mateus, diz que da vida, da raiz, lá de Ruth, chegou Jesus. Sabe por que isso aconteceu, queridos? Sabe por que o livro de Ruth está registrado nessa história? Porque ela entendeu o propósito que Deus tinha para a vida dela. Queridos, eu penso comigo que a nossa vida é como um sopro. E ela está passando. E o que eu e você vamos deixar de legado nessa terra? Eu quero que você feche os olhos agora e lembre de alguém que morreu. Qual o legado que essa pessoa deixou? Pode abrir o olho. Daqui 60 anos, quando lembrarem de você, qual é o legado que vai estar marcado na tua vida? É aquele que cantava? É aquele que pregava de vez em quando? É aquele que tocava um instrumento? Não. É aquele que ganhou vidas para Cristo. É aquele que fez a diferença num casamento. É aquele que fez a diferença numa família. É aquele que fez a diferença numa vida. Pastor, eu não entendi qual é o meu propósito. Olha para mim. Coloca a imagem da palavra. O que é isso? Toda semente tem um propósito de vida. Sabe qual é o problema? Mateus capítulo 13 vai dizer assim: que o semeador saiu a semear, e ele lançou sementes. Umas caíram à beira do caminho, vieram as aves, roubaram. Outras caíram no meio dos espinhos e foram sufocadas. Outros caíram em meio às pedras
e não conseguiram firmar a raiz. Mas teve as que caíram em terra boa, e essa deu fruto, e ela frutificou a 100 por 1. Agora olhe para mim. Isso aqui é uma semente de feijão. Qual é o propósito dela? Gerar abacate? Gerar melancia? É engraçado, né? Mas talvez é isso que você está tentando fazer com a tua vida. Você está tentando gerar aquilo que Deus não te fez para gerar. E sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Sabe o que vai acontecer? Vai ser cansativo, vai ser chato, vai ser doloroso, vai ser traumático. Porque, querido, você precisa entender. Olhe para tudo que está à tua volta. Tudo tem um propósito, inclusive você. Eu não sei qual família Deus vai levar você para estender a mão. Eu não sei qual homem Deus vai te usar para resgatar ele lá do fundo do poço, queridos. E um dia ele olhar para trás e dizer assim: ó, aquele homem me estendeu a mão, e hoje eu estou aqui pregando para milhões. Esses dias eu estava ouvindo o testemunho do pastor Luiz Hermínio, acho que todo mundo conhece. Ele dizendo: um dia eu estava na calçada como um drogado, e alguém chegou e me estendeu a mão. E hoje esse homem está nas nações. Você imagina qual o galardão daquele que entendeu que o propósito da vida dele era estender a mão para um drogado. Hoje, queridos, muitos querem um microfone, mas poucos querem viver o propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus quer te usar, querido. O microfone, ele não leva a lugar nenhum. Mas quando você cai em terra boa e você começa a gerar frutos, a tua vida é transformada. Quando você não está olhando para você, para o teu umbigo, para as tuas vontades, para as tuas necessidades, sabe o que acontece? Você vê Deus acrescentando. Você vê Deus acrescentando, você vê Deus acrescentando. Eu dizia isso para uma família esses dias. Eu falei para eles: queridos, vocês entenderam o propósito. Que não se trata das tuas lutas, se trata do que Deus pode fazer através da vida de vocês. Porque olhe para mim, dificuldade todo mundo tem, sim ou não? É difícil para todo mundo. Agora são poucos os que entendem o propósito. São poucos os que estão dispostos a dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Pai. Senhor, usa-me. É fácil cantar, né? Como um farol. Estou sem voz. Quero ser usado da maneira. Aí Deus fala assim: abre uma célula. Ah, não quero. Deus fala assim: vai fazer discípulo. Olha para mim. Discípulo precisa fazer, querido. E dá trabalho, viu? Ah, eu tenho uns discípulos que dá trabalho. Tem uns que já vem quase pronto. Tem uns mansos assim, Junião é manso, Carlinhos é manso. Mas tem uns Pedro. Tem uns barbudos aí que é Pedro, cara. Que são uma potência, mas são brabo que só. E de vez em quando você precisa pegar eles com o cajado. Você pega com o cajado assim, mas depois você beija, depois você abraça. Porque, queridos, viver o reino de Deus é estar disposto a dizer o que Jesus disse aqui. O que Jesus disse? Mateus capítulo 16. Então Jesus disse aos seus discípulos. Diga comigo, discípulos. Diga: Jesus disse para os discípulos. Eu quero te fazer uma pergunta: você é discípulo ou você é frequentador de igreja? Jesus disse para os seus discípulos, Mateus capítulo 16, versículo 24: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Pode colocar o próximo.
Pois quem quiser salvar a sua vida, quem quiser olhar para o seu umbigo, mas quem perder a própria vida por a minha causa, esse encontrará. Pode colocar o próximo. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos. E então, o que está escrito aqui, queridos? Não, lê para mim aí. Então, não. De acordo com a ida para a igreja. Cada um vai ser recompensado. Não, pastor, ô Senhor, eu fui para a igreja. Não, queridos. As suas intenções. Eu disse isso para alguém hoje. De intenção o cemitério está cheio. Ação. Ação, querido. Diga para a pessoa que está do teu lado, é agir. Eu e você precisamos agir. Volta a imagem do tema, a imagem do tema. Quando essa semente cai na terra, olhe para mim, depende da terra ou depende dela brotar? Depende dela ou depende da terra brotar? Depende da semente. Ela precisa da terra, mas depende dela. Eu vou repetir. Ela precisa da terra, mas depende dela. Você precisa de Jesus, mas depende de você. Está entendendo isso? Jesus, Deus, o Espírito Santo não vai fazer o que você precisa fazer. Está entendendo isso? Gideão, sai daí com essa tua força, vai libertar Israel. Senhor, eu vou. Jonas, vai pregar para Nínive. Não vou. Não, mas agora eu vou. Qual é o legado da vida de Davi, queridos? Qual é o legado da vida de Daniel? Qual é o legado da vida de Paulo? Qual é o legado da vida dos apóstolos, de Pedro? Qual é o legado de Jesus? Todos cumpriram o propósito. Agora ele para mim, para encerrar. Qual é o legado da vida de Saul? Sabe quem foi Saul? Aquele que o próprio Deus disse assim: você vai ser rei em Israel. Você acha que Deus colocou ele para dar errado? Deus não escolheu você para dar errado, querido. Deus não escolheu você para dar errado. Então olhe para mim, pare de teimar. Pare de tentar fazer do teu jeito. Pare de olhar para o teu umbigo. Olhe para as vidas. O propósito dessa vida não é trabalhar, ganhar dinheiro, ir para a praia e ter um bom carro e uma boa casa. Não, queridos. Eu posso te garantir isso. Deus acrescenta. Deus acrescenta. Quando você entende o propósito, Deus vai acrescentar na tua vida. Deus vai acrescentar, querido. Só que os teus olhos não podem estar nestas coisas. Os teus olhos precisam estar no propósito. Então eu quero te fazer uma pergunta: aonde estão os teus frutos? Pastor, não tem fruto. Você não entendeu que você é uma semente que precisa florescer. Você está preocupado com a bênção, queridos. A bênção não é o propósito. A bênção é só um presente. Está entendendo isso? Quando você vê uma árvore frutífera, você fala assim: eu vou cuidar dela. É ou não é? Quem tem planta em casa aqui? Quando a tua violeta, todo mundo tem uma violeta em casa. Quando a tua violeta está linda, maravilhosa, o que você faz? Eu vou lá comprar um adubinho para ela. Aí você vai lá, compra um adubinho, joga adubinho. Minha sogra põe, não, minha mãe também. Põe casca de ovo, pó de café. O que mais que você põe, mãe?
casca de legumes. Sabe o que é isso, queridos? Isso é a bênção para quem está florescendo. Isso é a bênção para quem está frutificando. Talvez você está frustrado comigo hoje. Pastor, eu vim aqui buscar uma bênção. Estou saindo daqui espancado. Deus está me batendo. Deus está te chacoalhando, querido. Porque Deus espera frutos de mim e de você. Diga para a pessoa que está do teu lado: onde estão os teus frutos? E o Senhor recompensará a cada um pelas suas ações. Eu vou repetir a pergunta: aonde estão os teus discípulos? Queridos, isso é o fundamento do Evangelho. Sabe qual é o problema da igreja do século 21? Ela quer a bênção. Sabe qual é o problema de Saul? Olha para mim, eu vou encerrar. Sabe qual é o problema de Saul? Deus disse para ele: não traga nada daquele povo estranho. Aí ele olhou os boi bonito, rapaz, uns tourão, umas ovelhona, muito ouro, muita prata. Ele falou: vou entregar isso aqui para Deus. Deus disse para ele: eu não pedi isso. Eu vou te tirar do trono e vou te colocar num pasto. E vou tirar um rei do pasto e vou colocar ele no trono. Porque aquele que está no pasto entendeu o propósito. Aquele que está no trono se perdeu no meio do caminho. Talvez você até começou bem, queridos, mas você se perdeu no meio do caminho. Deus te trouxe aqui nessa noite para te reposicionar no centro da vontade dEle. Isso aqui não vale nada. Isso aqui não vale nada. Aquilo ali, não, nada, queridos. Para Deus, Ele só espera que você cumpra o propósito para qual Ele te gerou. Talvez você, mulher, foi gerada para criar um filho, uma filha nos caminhos do Senhor, como a mãe de Samuel. Como que era o nome da mãe de Samuel? Ana. O propósito da vida de Ana foi só gerar Samuel e entregar ele ao Senhor. E a partir dali, Deus levanta um profeta. Então pare de olhar para o teu umbigo, olhe para a vida do teu filho, começa a abençoar o teu filho. Começa a liberar a palavra de vida, começa a ensinar Bíblia, paga o preço pela vida do teu filho, homem, mulher de Deus. Talvez esse seja o propósito da tua vida. Se coloque de pé, queridos. Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus está te chamando por um propósito. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você nessa noite peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Fale comigo. Diga isso a Ele, querido. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração, querido. Quem me chamou é maior. Deus te chamou. Quem me chamou é maior. Deus te gerou, Deus te deu vida. Quem me chamou é maior. Você pode declarar isso? Quem me chamou é maior. Eu quero que você faça disso a tua oração. Olhe para cá e cante isso. Há muita coisa para fazer. Diga isso. Não vou retroceder onde eu disse
eis-me aqui. Quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Estou num caminho sem volta. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Ele está enxergando o que você não está enxergando, querido. Quem me chamou é maior. Você só precisa dizer isso a Ele: eis-me aqui, Senhor. Declare: há muita coisa pra fazer, não vou retroceder. Um dia eu disse: eis-me aqui. Quem põe a mão no arado não pode mais olhar pra trás. Estou no caminho sem volta. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Você pode declarar isso nessa noite, diga: quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Oh, quem me chamou? Quem me chamou é maior. Oh, quem me chamou é maior. Levanta suas mãos e declara isso. Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Eu faria tudo de novo. Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Eu faria tudo de novo. Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Eu faria Sim, tudo de novo. sim, Senhor. Ah, papai, eis-nos aqui, Senhor. Você pode levantar as suas duas mãos o mais alto que você puder. Que chamou é maior. Ei! Quem me chamou é maior. Quem me chamou? Oh, quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Ei, quem me chamou é quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Ele está enxergando o que você não está enxergando, querido. Ele está vendo o que você não está vendo. Porque Ele é maior. Maior é os planos do Senhor. Maior é os sonhos do Senhor para a tua vida. Sim. Quem me chamou é maior. Põe a semente aqui para mim. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Eu quero que você olhe para cá, querido, e você enxergue a tua vida aqui, nas mãos de Deus. Aqui é você, aqui sou eu, aqui somos nós. Quem nos chamou
é maior. Quem me chamou Eu quero orar por você nessa noite, querido. Mas como o texto que nós lemos diz, cada um vai ser recompensado pelas suas ações. E ações, elas são respaldadas por decisões. É noite de decisão na tua vida, querido. Deus está te chamando para viver uma vida com propósito. E você vai entender que quando entra o propósito, quando você entende o propósito, tudo faz sentido. Como que eu faço isso, pastor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, querido. Ele vai fazer. Você pode começar fazendo isso nessa noite, entregando a tua vida a Jesus, dizendo: Jesus, eu pego a minha vida que estava nas minhas mãos, que estava nas mãos do inimigo, eu coloco ela nas tuas mãos nessa noite. Eu quero a tua vontade na minha vida e não a minha vontade, porque quem me chamou é maior. Eu não sei a tua história de vida, querido. Eu não sei se você foi abandonado, eu não sei se você foi rejeitado, eu não sei se alguém te feriu, se alguém te oprimiu, mas o que eu sei é que o nome do Senhor precisa ser glorificado através da tua vida. E não importa a dor que você está vivendo, o que você viveu, quem te chamou é maior. Quando você entender o propósito, tudo vai fazer sentido, querido. Quando você entender o propósito, você vai entender por que você passou 40 anos no deserto. Quando você entender o propósito, você vai entender por que você foi lançado no meio dos leões. Por que Deus te permitiu passar pela fornalha de fogo ardente. Tudo faz sentido quando entendemos o propósito. Olhe para cá. A cruz faz sentido quando você entende o propósito. Aqueles naquele ambiente olhavam e falavam: não, ele não pode morrer. Mas quando você entende o que Jesus fez, a cruz faz sentido. Faz sentido, querido. Deus tem renovo e restituição para a tua vida hoje. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. E se você quer tomar essa decisão hoje, faça uma oração ao Senhor, entrega o teu caminho a Ele. Diga: Senhor, até hoje, diga isso: Senhor, até esse momento eu tenho tentado fazer do meu jeito, mas nessa noite eu entendi que o Senhor tem um propósito para a minha vida. E eu quero que esse propósito se cumpra. Eu quero deixar um legado nessa terra. Eu quero deixar frutos nessa terra. Eu quero entender a tua chamada para a minha vida. E eu quero me alegrar no propósito. Você quer fazer isso, querido? Coloca a mão no teu coração. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros, das minhas murmurações, das minhas reclamações. Nessa noite eu entendi que o Senhor tem algo maior para a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer isso a Ele? Eis-me aqui, Senhor. Diga mais uma vez: eis-me aqui, Senhor. Eu faria tudo de novo. Eis-me aqui, Senhor. Mais uma vez: eis-me aqui, Senhor. Pai, eis-me aqui. Você pode dizer isso a Ele? Eis-me aqui, Senhor. Cumpra o teu querer na minha vida, papai. Você pode dizer isso a Ele? Cumpra o teu querer na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, no meu futuro, papai. Ah, querido, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se você está sozinho, se você não tem mais ninguém.
Deus te trouxe nessa noite para te dizer que tudo que você precisa é dEle. E Ele vai te usar da maneira como Ele quer. Pai, eu quero orar por cada homem, cada mulher, cada jovem que nessa noite entendeu, papai, que quem nos chamou é maior. E que nas tuas mãos, papai, somos chamados para frutificar. E queremos ser esta igreja, queremos ser essa noiva que vive uma vida com um propósito, que não está aqui para perder tempo, que não está aqui para viver com melindres, que não está aqui para viver com frustrações, mas que está aqui para viver o teu reino. Que o Senhor respalde cada decisão nessa noite. Que o Senhor use homens e mulheres aqui, ó Deus, para transformar vidas, para transformar cenários de morte. Que o Senhor use homens e mulheres aqui para curar enfermos, libertar cativos, curar os oprimidos, curar os enfermos. Que o Senhor nos use, papai, como tu queres. Eis-nos aqui. Sabemos que é uma oração perigosa, mas nós declaramos isso mais uma vez nessa noite. Eis-nos aqui, papai. Você pode dizer isso a Ele? Você pode dizer isso a Ele? Você pode dizer isso a Ele? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Olhe para mim. Ele está ouvindo a tua oração. E agora, querido, Paulo vai dizer assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora não é mais minha, é dele. E aí sabe o que ele vai dizer assim? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que ele vai dizer mais? Tudo posso. Eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é ter fartura. Tudo posso, porque em todas as coisas o Senhor tem um propósito na minha vida. Diga para a pessoa que está do teu lado: sabe o que você está passando isso aí? Deus tem um propósito. Sabe qual é o propósito? Que o nome dele seja glorificado através da luta que você está vivendo. E olhe para mim, o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua luta. Mas pastor, eu estou enfermo. Através da tua enfermidade o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, o meu casamento está quase acabando. O nome do Senhor vai ser glorificado através do teu casamento, querido, porque Deus vai restaurar. Pastor, eu estou arruinado financeiramente. O nome do Senhor vai ser glorificado através da sua ruína. Está entendendo isso, queridos? Para de olhar para o teu umbigo e olhe para o reino. Para de olhar para o teu problema e olhe para o reino. Quando você entende o propósito, Deus cuida de você. Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado: Deus vai cuidar de você. Você pode abraçar alguém e dizer assim: você pode confiar, Deus vai cuidar de você. Eu quero que todo mundo seja abraçado aí. Sai do teu lugar, abrace alguém aí. Deus vai cuidar de você. Ei, Deus vai cuidar de você. 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 Deus vai cuidar da tua família. Deus vai cuidar do teu casamento. Pastor, eu não sou casado. Deus vai cuidar da tua vida. Deus vai cuidar do teu futuro. Talvez você olhe assim, eu vejo pessoas que estão sozinhas, como Ruth estava. Ruth olhava morte, dor, fome, mas ela falou: eu vou viver o propósito. Olha para mim, Deus tem um Boaz para a tua vida. Tem mulher que disse assim: misericórdia, Senhor, eu não quero um homem na minha vida. Eu não quero mais homem na minha vida.
Mas olhe para mim, não se trata de um homem, se trata de um Boaz. Deus tem algo para a tua vida, querido. Você precisa crer que você não foi lançado nessa terra por acaso. Isso aqui vai cumprir o propósito para qual foi chamado. Está entendendo isso? Então olhe para mim, amanhã é segunda-feira, e você vai olhar para a tua vida com um outro olhar. Os meninos não colocou relógio ali, então eu não quero nem saber que horas são. Eu vou pregando aqui. Quando eles colocam o relógio ali, eu já olho e rapaz, já é 8 horas, tem que acabar. Não tem relógio hoje, então vamos aí. Olhe para mim. Você vai olhar para a tua vida amanhã com um olhar diferente, querido. O teu trabalho não é o teu propósito. Olhe para mim. O teu trabalho não é o teu propósito. Está entendendo isso? Isso não pode ter o primeiro lugar da tua vida, jamais. O reino de Deus, o próximo como a ti mesmo, a tua família, o teu casamento, os teus filhos, os teus discípulos, tudo isso é propósito de Deus. Trabalho, casa, carro, comida, roupa, tudo isso são outras coisas que Deus vai colocar como adubo na tua vida. Deus vai colocar como a casquinha do legume, o pó de café. Vou dar um cafezinho agora. Vou dar uma viagem para Israel para ele. Tá no meio do propósito. Eu vou levar ele para Israel. Vou dar uma casa agora para ele. Teve gente que ganhou casa esse ano, não teve? Teve gente que deu um povo aí que ganhou casa, ó. Mas você sabe o tanto que eles estão trabalhando para o reino? Carro, cadê a do carro? Cadê a do carro? Olha lá, ó, tem outro que ganhou um carro. Todo mundo trabalhando, queridos. Deus vai acrescentando na tua vida, querido. Sabe por quê? O olho não está no adubo, o olho está no propósito. Está entendendo isso? Ei, jovem, você que está aqui olhando para mim, se você entender isso na tua juventude, a tua vida vai ser muito mais fácil. Você vai sofrer menos. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Quantos ouviram Deus falar hoje aqui, querido? Deus falou com você, você pode levantar a mão assim e falar: Deus falou comigo hoje aqui, ó. Eu ouvi Deus aqui. Está entendendo, querido? Então quando Deus fala, o que cabe a mim e a você? Ouvir e obedecer. Então na tua casa chega de briga. Então na tua casa chega de discussão por aquilo que não é o propósito. Então na tua casa vai ter paz e alegria, amém? 2024 vai terminar você dizendo assim: eu e a minha casa estamos terminando esse ano nos alegrando no Senhor. Ah, mas não tem dinheiro, mas tem propósito. Ah, mas não tem peru de Natal, mas tem o Cordeiro de Deus lá dentro. Está entendendo isso, queridos? Tira os teus olhos daqui, levanta a tua cabeça. Lembra da semana passada? Levanta e corre. Você já está perdendo tempo demais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, que o teu amor, que a tua graça e a comunhão com o teu santo e doce Espírito seja sobre cada vida, cada casa, cada família. Nos leve em paz e em segurança aos nossos lares. Nos dê uma semana poderosa, abençoada, debaixo do teu propósito, debaixo da tua mão poderosa de amor, papai. Guarde os nossos filhos, os livre do mal, do homem mau, da mulher má, de todo acidente, de toda enfermidade, papai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, oramos pelo Brasil, oramos pela nossa geografia, que haja um avivamento genuíno, ó Deus, que o Senhor chacoalhe a tua noiva, a tua igreja, e reposicione o teu povo, ó Deus, no centro da tua vontade. Oramos por Jerusalém, que haja paz, prosperidade em Sião, que haja salvação em Gaza, que haja salvação no Líbano, que haja salvação em Israel, que esta guerra cesse, que o teu nome seja glorificado ali, papai. Oramos e te agradecemos por esta noite. Obrigado pelo privilégio da vida, papai. Nós te amamos.
Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, querido? Vai na paz, que Deus te abençoe. Shalom, shalom.